Olá, meu nome é Murilo Sanches. Eu sou o Everton Freire. Nós somos graduandos do curso de Ciências Contábeis FACIC da Universidade Federal de Uberlândia e estamos apresentando esse trabalho como conclusão da matéria de Intermediária 1 da professora Lise de Mello, onde abordaremos os conceitos CPC 27, referente ao ativo imobilizado, e o CPC 04, do ativo intangível, e também depois aplicaremos esses conceitos dentro das nossas explicativas da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Esse slide que estamos utilizando estará disponível no link aqui abaixo, onde vocês podem utilizar para ir acompanhando. Dentro do CPC 27, do ativo imobilizado, trataremos a forma contábil dos ativos imobilizados, o conceito de imobilizado, classificação e contabilização, segregação e mensuração, gastos de capital versus gastos do período, legislação societária, apresentação da empresa e uma análise do imobilizado da CEMIG. Dentro do ativo intangível, definiremos o ativo, daremos exemplos, faremos uma breve análise do ativo intangível da CEMIG. Falando um pouquinho sobre a CPC 27, que é específica do ativo imobilizado, a gente vem trazer primeiramente o conceito dela, qual que é a visão. O CPC 27, antes de mais nada, ele visa estabelecer um tratamento contábil para esses ativos imobilizados da empresa. Para os usuários internos, ele traz informação de maneira a deixar uma possibilidade de discernir dentro da empresa, discernir e entender como funcionam esses ativos da empresa. Já para os usuários externos, traz essas informações de maneira ao cliente ou ao acionista entender as mutações dessa empresa, até mesmo para ele entender se vale a pena ou não investir na CEMIG. Falando um pouquinho do conceito do ativo imobilizado, ele precisa ter 3 tópicos essenciais. Ele precisa ser tangível e mensurável, ele precisa ser fonte geradora de receita para essa empresa, então ele precisa de alguma maneira trazer algum retorno financeiro, e ele deve ser utilizado por mais de um período. Falando um pouquinho da contabilização desse ativo imobilizado dentro da empresa. Ele precisa ser reconhecido dentro dos ativos dessa empresa, ele precisa ter o valor contábil dele previamente já determinado também, e definir também as taxas de depreciação e desvalorização desse bem. A Lei 6.404 de 1976 classifica o imobilizado como bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, inclusive os decorrentes de operações que transfiram benefícios, riscos e controle do bem. São incluídos também todos os ativos intangíveis ou corpóreos de permanência duradoura destinados ao funcionamento dessa sociedade. A entidade reconhece o ativo quando ele for provável de futuros benefícios econômicos associados ao item e quando o custo desse item puder ser mensurado. O CPC traz a segregação dos bens entre controle por área geográfica ou local, segregação por segmento econômico, segregação por função ou departamento, necessidades internas de terceiros, exigências fiscais, conceito de unidade de propriedade e unidade geradora de caixa. Falando um pouquinho da classificação desses bens do ativo imobilizado, a gente segrega em 2 outros grupos também, que são os bens em operação e os bens que estão em andamento. Como que funciona essa separação? Os bens em operação, por exemplo, são terrenos, móveis, utensílios, veículos, ferramentas, máquinas e equipamentos. Já os bens em andamento, digamos que são os bens em construção, propriamente dito. A construção em andamento, os bens em fase de implementação, que estão sofrendo algum tipo de alteração, melhoria, por assim dizer, e até mesmo o próprio almoxerifado de materiais para construção, que são considerados bens em andamento. Falando um pouquinho da mensuração e do reconhecimento após essa mensuração. O preço da aquisição desse ativo imobilizado, como que funciona a contabilização disso? São todos os custos incorridos, dentre eles o preço de aquisição, já incluindo os impostos e taxas de importações gerais, quaisquer custos outros que acontecer, que faça com que gere algum tipo de custo para a inserção desse ativo ali no ativo da empresa. E outro detalhe muito importante, vamos citar o exemplo de uma oficina, por exemplo. Aquele custo de remover esse equipamento depois do encerramento do contrato, digamos que com o galpão do espaço,
esse custo da remoção também já precisa ser contabilizado como um gasto incorrido para aplicar esse ativo imobilizado no local. Como eu disse agora há pouco, né, todos os custos essenciais incorridos entram na valorização e na contabilização desse ativo para a empresa. Atualmente existem dois métodos, né, de mensuração, que são eles, o método de custo e o método de reavaliação. Esse método de reavaliação está suspenso, conforme a lei de número 11.638, então aqui no Brasil especificamente não está podendo acontecer a questão da reavaliação do ativo imobilizado. Os bens comprados por terceiros são encargos financeiros de empréstimos e financiamentos para a aquisição de bens. Eles não devem ser incluídos no custo de benefício adquirido, mas lançados nas despesas financeiras, exceto no caso em que se tratar de um ativo qualificável, em que os juros diretamente atribuíveis à aquisição do imobilizado serão reconhecidos no custo. Os bens construídos são custos das unidades construídas e devem incluir os custos dos materiais diretos e indiretos, como mão de obra e todos os custos presentes na obra. O custo de empréstimos diretamente atribuíveis à construção e considerados um ativo qualificado devem ser reconhecidos no valor contábil desse item, conforme prescreve o CPC 20. Os bens recebidos por doação são sem ônus para a empresa e devem ser contabilizados pelo valor justo a crédito de receita no resultado do período. São os terrenos que foram recebidos sem quaisquer obrigações a cumprir, ou receitas diferida, se houver obrigações a se cumprir e se forem bens depreciáveis. Já os bens incorporados para a formação do capital social são os bens do ativo imobilizado incorporados ao patrimônio líquido para a formação do capital social e serão contabilizados pelo seu valor de avaliação aprovado em Assembleia Geral e estabelecido por pelo menos 3 peritos ou pela empresa especializada. Falando um pouquinho da recuperação ao valor do impairment. O que é essa recuperação do valor ao impairment? De tempos em tempos, geralmente anualmente, isso é definido pela empresa, acontece a reavaliação do valor recuperável deste imóvel. O que é a reavaliação, por exemplo? É como se fosse analisar se o valor deste imóvel, por exemplo, ainda representa um fato verídico, se esse imóvel ainda tem o valor determinado, que foi determinado lá no início, quando ele foi adquirido. Não tendo esse valor igual ao inicial, acontece esse ajuste por impairment, que reduz o valor recuperável, reduz esse imóvel ao valor recuperável. E como que essa redução acontece? Existem duas maneiras. Ela pode acontecer pelo valor líquido, que é feito uma análise, né, uma contabilização, deduz as despesas necessárias e tudo mais, e tem o valor em uso, que ela busca todo o ativo da empresa, tudo que ela gera de receita para essa empresa, para entender qual que é o valor realmente para alocar ali para esse ativo. Dentre os dois valores é escolhido sempre o maior. A gente vai falar um pouquinho também sobre os gastos de capital versus os gastos do período. De maneira bem simplificada, os gastos de capital nada mais é do que aquele gasto que ele é incorrido para trazer melhorias de alguma maneira para a empresa. Então, uma reforma predial é um gasto de capital porque ele vai aumentar o valor dessa empresa. Já os gastos de período é algum tipo de custo que eu não estava contando com aquilo. Eu trouxe até alguns aqui. Manutenção e reparos. Achei válido também trazer um pouquinho sobre a depreciação, por caso de ativo. Terrenos, né, atualmente é uma das poucas coisas que não sofre depreciação, mas já falando num prédio, por exemplo, ele sofre. Essa depreciação é por conta do desgaste. Para a máquina é o desgaste pelo excesso de produção que ela faz aí no dia a dia, e para a prédio é pelo seu desgaste mesmo ali predial durante as atividades da empresa. Exaustão já é algo mais focado para extração de algum recurso mineral. E a lógica é mais ou menos a mesma da depreciação, de acordo com que vai exaurindo, extraindo ali esses minérios, né, propriamente dito, isso vai se desgastando e vai reduzindo a sua capacidade de gerar esse benefício para a empresa. Para concluir o assunto sobre a depreciação, a gente trouxe aqui, hoje existem 3 métodos de depreciação.
são o método de cotas constantes, né, que vai acontecendo com o decorrer do tempo, o método da soma dos dígitos dos anos e o método de unidades produzidas, né, que é pelo desgaste das máquinas propriamente dito. Esse lançamento contábil é registrado nas contas de despesa do período e o crédito na conta de depreciação acumulada. O arrendamento mercantil pode ser ou financeiro ou operacional, devendo ser feito no início do contrato. Para o caso do arrendamento financeiro, há transferência substancial de todos os riscos e benefícios e ao final do contrato ele pode vir ou não a ser transferido para o usuário com o menor valor de mercado. Já o arrendamento operacional, ele não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios do bem arrendado. No caso da depreciação das médias empresas, ela necessita ser revista apenas quando existir um indicativo relevante de sua alteração. Ela não exige que o arrendatário reconheça o pagamento numa base linear de pagamentos para o arrendador. São estruturados para aumentar o modo de compensar o arrendador pelo custo inflacionário do período. Também não exige mensuração dos ativos biológicos pelo valor justo quando a contagem de tal valor demandar custo ou esforço excessivo. Ainda dentro do ativo imobilizado, nós analisaremos a empresa CEMIG. A Companhia Energética de Minas Gerais foi fundada em 1952 e hoje está presente em mais de 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. A CEMIG é uma das mais sólidas e importantes grupos de segmento de energia elétrica no Brasil, sendo de capital aberto, controlada pelo governo do estado de Minas Gerais. Possui 127 mil acionistas em 44 países. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Nova York e Madrid. Sua atuação, ela atua na área de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e ainda na distribuição de gás natural, por meio da Gasmig, em telecomunicações por meio da CEMIG Telecom e no uso eficiente da energia por meio da Eficient. Quais são os reconhecimentos? Hoje a empresa é referência na economia global, reconhecida pela atuação sustentável. Ela ainda é a maior fornecedora de energia para clientes livres do país, com 25% do mercado e um dos maiores grupos de geradores responsáveis pela operação de 120 usinas. Para os casos do ativo imobilizado da CEMIG, não encontramos muitas informações analisando o balanço patrimonial nos últimos 3 anos. Porém, no ano de 2016, houve um adendo da ANAEL informando que a empresa não cumpriu com as normas, conforme veremos. Lá em 2014, a ANAEL lavrou uma infração em razão da companhia não ter atendido a todos os requisitos que se refere à apropriação de custos nas obras e demais procedimentos adotados em seu atendimento na legislação em vigor. Para maiores informações, consulte o link aqui abaixo. Conforme dito no início do nosso trabalho, a gente vai trazer um pouquinho também sobre os conceitos e definições do ativo intangível. O ativo intangível é defendido pela CPC de número 04. E o que ele busca? Ele define o tratamento contábil, né, desses ativos, bem como a forma de reconhecimento, identificação, controle, mensuração, aplicação e apuração. Esse pronunciamento foi aprovado pela CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, por meio da deliberação 553/08, e pelas resoluções do CFC 1139 e 1140 de 2008. E aplica-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008 até então. Qual a definição, propriamente dita, do ativo intangível? Intangível é tudo aquilo que é monetário para a empresa, né, gera algum tipo de renda, algum retorno financeiro, porém ele não é identificado, ele não é físico, não é palpável. E ele precisa atender a alguns critérios, né, que é a do IAS 38 e da própria CPC 04. Ele precisa ser separável e capaz de ser dividido pela entidade. Pode ser vendido, pode ser transferido. Ele precisa resultar de direitos contratuais ou de outros direitos legais. Precisa, assim como o CPC 27, assim como o ativo, ele precisa gerar algum tipo de retorno econômico para a empresa, né, gerar um lucro.
Alguns exemplos, por exemplo, de ativos intangíveis são softwares, né, programas de computadores, marcas e patentes, direitos autorais, o próprio relacionamento com o cliente e a participação no mercado com as ações. No caso da CEMIG, os ativos intangíveis compreendem os ativos referentes aos contratos de concessão de serviços descritos acima e softwares. São mensurados pelo custo total da aquisição, menos as despesas de amortização. No caso do intangível, encontra-se registrado a parcela de infraestrutura de distribuição que será utilizada durante a concessão. Aqui a gente trouxe uma tabela com a composição do saldo relativo ao ativo da concessão líquido, os intangíveis em custos e as amortizações. Para maiores informações é só consultar o link ali embaixo. No caso da taxa de amortização média anual da companhia é de 3,85%. As principais taxas anuais de amortização que consideram a vida útil esperada dos ativos por parte da administração refletem o padrão de consumo esperado dos mesmos e são as seguintes: a chave de sistema, condutor de sistema, infraestrutura, disjuntor, entre outros. Conforme observado, a empresa, quando detalha as suas notas explicativas, todas as informações e considerações no que envolvem as transações cumpre com o CPC 04. Para o caso da questão das notas explicativas, são de número 13. Aqui temos umas demonstrações do fluxo do caixa e do exercício de 31 de dezembro de 2017 a 2016. Aqui a gente trouxe para vocês as notas explicativas da CEMIG retiradas do site da CMV. Conforme dito num dos slides anterior, o item 3 é referente ao intangível e ela explica aqui pra gente que a companhia não identificou indícios de perda do valor recuperável de seus ativos intangíveis, que são de vida útil definida. Ela também não possui ativos intangíveis com vida útil indefinida. Dentre as adições realizadas em 2017, houve um montante de R$ 1.044.682. Reais que será contemplado em 68.528 a título de encargos financeiros capitalizados em 2016. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre a disciplina de Intermediária 1. Em virtude até do tempo, a gente não conseguiu abranger muito sobre o assunto, mas eu acredito que o overview que a gente deu acaba dando para esclarecer um pouquinho sobre as duas CPCs e a aplicação delas com a empresa CEMIG. Obrigado. Obrigado.